Senado dos Estados Unidos rejeita o projeto de lei de financiamento suplementar para a Ucrânia e Israel. O Senado dos Estados Unidos vetou nesta quarta-feira, 7 de 2 de 2024, um projeto de lei de financiamento suplementar de 118 bilhões com a ajuda à Ucrânia e a Israel, bem como reforma de imigração e medidas de segurança nacional. No domingo, os negociadores do Senado divulgaram um texto para a legislação de financiamento suplementar de 118 bilhões. Após meses de negociações bipartidárias sobre o assunto, a administração Biden solicitou inicialmente financiamento suplementar ao Congresso dos Estados Unidos em outubro. Em votação nesta quarta-feira, terminou com 49 votos a favor e 50 votos contra. Eram necessários 60 votos favoráveis para que o projeto pudesse avançar. O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, votou contra o projeto em uma medida processual para permitir a reconsideração do financiamento à Ucrânia e Israel. O Senado agora vai considerar uma revisão do projeto que deve incluir ajuda à Ucrânia e Israel, mas não reformas na legislação de imigração. O projeto de lei vetado previa 95,34 bilhões de dólares em financiamento, incluindo mais de 60 bilhões de dólares para a Ucrânia e 14 bilhões de dólares para Israel. O senador norte-americano Mike Lee, por sua vez, afirmou que os republicanos deveriam se opor a mais ajuda à Ucrânia, a menos que esteja associada a medidas de segurança nas fronteiras. Em uma publicação na rede social X, Lee comemorou o veto do que chamou de falso acordo. O senador norte-americano J.D. Vance considerou que o pacote Ucrânia, em primeiro lugar, abriu mão de todos os meios para alcançar a segurança das fronteiras. Vance também criticou a liderança do Senado por não conceder mais tempo aos legisladores para revisar o projeto de lei. Iraque convida Gazprom da Rússia para desenvolver campo de petróleo na Síria. O gabinete do primeiro-ministro iraquiano convidou nesta quarta-feira a gigante de gás russa para desenvolver o campo na Síria, localizado ao sul do país. O gabinete do premier Mohamed Shia Sudani emitiu uma nota hoje informando que foi aprovado convidar a empresa Gazprom para implementar um projeto de desenvolvimento no campo na Síria. A informação foi revelada após uma reunião do governo, no entanto, mais detalhes não foram divulgados. A ação segue o plano para expandir o campo petrolífero. Em setembro do ano passado, o país perfurou o seu 15º poço na Síria. O novo poço de petróleo perfurado a uma profundidade de 2.096 metros é o 15º no plano de perfurar 20 poços para aumentar a capacidade de produção, segundo o governo iraquiano. A gigante russa do gás tem expandido seus negócios para novos países ou batido recordes com aqueles que já são clientes. No ano passado, o fornecimento de gás à China superou 22,5 bilhões de metros cúbicos, ultrapassando 22 bilhões comprometidos. Ministério das Relações Exteriores russo, Moscou não deixará sem resposta reforço e exercícios da OTAN perto das suas fronteiras. Os exercícios Nordic Response 2024, Resposta Nórdica 2024 em tradução livre, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, serão conduzidos no norte da Noruega, na Finlândia e na Suécia, de 4 a 15 de março, com a participação de cerca de 20 mil soldados de 14 países. Os treinamentos militares da OTAN podem resultar em uma escalada de tensões, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, nesta quarta-feira. Essas ações militaristas das autoridades norueguesas estão repletas de uma escalada adicional de tensões na região euro-ártica. Além disso, prejudica a segurança da própria Noruega, que na verdade renuncia voluntariamente à sua própria independência e soberania, disse Zakharova em um briefing. A representante adicionou que a Rússia não deixará sem resposta o aumento do potencial militar da OTAN em suas fronteiras e tomará medidas defensivas adequadas para impedir ameaças à sua segurança nacional. A Finlândia, particularmente sobre esse país vizinho, o embaixador russo na Finlândia, Pavel Kuznetsov, disse a Sputnik que Moscou vê a decisão de Helsinki de fechar a fronteira com a Rússia como um passo em direção ao rompimento completo das relações entre os dois países.
Vemos a decisão de Helsinki de fechar a fronteira como mais um passo em uma longa cadeia de ações das autoridades finlandesas que visam ao rompimento total das relações com a Rússia, disse Kuznetsov, acrescentando que a Finlândia não leva em consideração os direitos e interesses dos cidadãos finlandeses e russos. O país nórdico começou a fechar temporariamente os postos de controle na sua fronteira com a Rússia no início de novembro do ano passado, citando problemas de grande fluxo de imigrantes. O governo finlandês anunciou mais tarde que a fronteira permaneceria fechada até 11 de fevereiro. No entanto, amanhã, 8, deve ser anunciado o prolongamento do fechamento. Apocalipse nuclear. O ex-presidente russo disse que uma guerra entre a Rússia e a OTAN seria o fim de tudo. Dmitry Medvedev destacou que Moscou não busca um confronto militar com a Aliança Ocidental, mas afirma que em um eventual cenário de embate, a Rússia não teria escolha se não fazer uso do seu arsenal nuclear. O ex-presidente russo Dmitry Medvedev alertou que em uma eventual eclosão de uma guerra em grande escala entre a Rússia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte não deixaria outra escolha a Moscou senão fazer uso do seu arsenal nuclear. A declaração foi dada em uma postagem no Telegram nesta quarta-feira. No entanto, Medvedev, que atualmente ocupa o cargo de presidente do Conselho de Segurança da Rússia, reiterou que Moscou não está em busca de um conflito com a Aliança Militar Ocidental, liderado pelos Estados Unidos. Ele também rejeitou as declarações dadas recentemente por líderes ocidentais que exortavam seus cidadãos a se preparar para um potencial conflito militar com a Rússia. A Rússia tem afirmado repetidamente que não tem planos de iniciar um conflito com a OTAN e a União Europeia, apesar de esta última continuar com uma retórica perigosa sobre o assunto, escreveu Medvedev. Medvedev sugeriu que a narrativa europeia tem como objetivo desviar a atenção dos eleitores ocidentais dos gastos massivos em ajuda enviada à Ucrânia, um esforço no qual ele afirma que muitos contribuintes já se cansaram. Ele afirmou que essa fadiga provém do desejo dos líderes ocidentais de ajudar um país moribundo e estranho aos seus contribuintes, enquanto negligenciam seus próprios problemas internos. Portanto, todos os dias os líderes desse país afirmam: precisamos nos preparar para uma guerra contra a Rússia e ajudar a Ucrânia, disse o ex-presidente russo. Porém, Medvedev afirmou que um conflito Moscou-OTAN teria proporções muito diferentes do atual conflito ucraniano e não dependeria do uso de artilharia, tanques ou drones. Ele destacou que a aliança tem uma população combinada de quase 1 bilhão de pessoas e gastos com defesas que chegam a 1,5 bilhões, o que torna muito superior à Rússia. Dado que as nossas capacidades militares são incompatíveis com as da OTAN, simplesmente não teremos escolha. A resposta será assimétrica. Para proteger a integridade territorial do nosso país, serão utilizados mísseis balísticos e de cruzeiro com ogivas especiais. Esse será o proverbial apocalipse, o fim de tudo. Nesse contexto, Medvedev instou os políticos ocidentais a contarem aos seus leitores a amarga verdade sobre o que aconteceria no caso de uma guerra com a Rússia, em vez de tratá-los como idiotas desmiolados. As autoridades russas afirmaram repetidamente que nunca ameaçaram usar armas nucleares, mas observaram que poderiam ser utilizadas se a própria existência do Estado fosse ameaçada. Em dezembro, o presidente russo Vladimir Putin disse que Moscou não tem interesse geopolítico, econômico ou militar em travar uma guerra contra a OTAN. A Rússia, no entanto, argumentou que a expansão do bloco em direção às suas fronteiras representa uma ameaça existencial. Rússia lança tecnologia com enxame de drones e detectores de minas. Pesquisadores da Universidade Técnica de Petróleo do Estado de Grozny, na capital da República da Chechênia, na Rússia, criaram uma tecnologia que usa um enxame de drones para ajudar sapadores a limpar minas terrestres. O enxame inclui 10 veículos aéreos não tripulados ultraleves capazes de escanear rapidamente uma grande área e elaborar um mapa das minas para posterior desminagem em áreas de difícil acesso. Uma vez que a desminagem nas áreas implica voar em altitudes baixas, os drones serão equipados com sistemas ópticos para rastrear e evitar obstáculos, disse o engenheiro do projeto Islam Zalamov. O enxame será controlado com a ajuda de um sistema de posicionamento híbrido que combina sistemas de satélite de comunicação local. Isso permite que os drones em voo troquem informações sobre obstáculos na área e ajustem a trajetória de movimento, algo que facilita o escaneamento rápido dos territórios, especificou Zalamov. Paralelamente, a cobertura de radar para monitorar drones voando em baixas altitudes é outro destaque entre os lançadores de empresas russas. O vice-diretor-geral do consórcio de defesa Almaz Antony, Dmitry Savitsky, anunciou mais cedo que a cobertura de radar em torno de Moscou permite detectar e destruir antecipadamente drones que representam uma ameaça. O Ministério da Defesa alemão afirma que esgotou a capacidade de fornecimento de armas à Ucrânia. O porta-voz do Ministério disse que a necessidade de Kiev por armamentos é tão grande que esgotaria toda a indústria alemã. O porta-voz do Ministério da Defesa da Alemanha, Armin Koletz, admitiu nesta quarta-feira que o governo alemão esgotou a capacidade para a produção de armas e munição à Ucrânia e não será capaz de cumprir os acordos de fornecimento firmados com o regime de Kiev. Acho que na Alemanha tudo o que poderia ser feito foi feito, já foi esgotado.
inclusive no contexto da indústria neste momento. Podemos, é claro, concluir novos acordos se a capacidade de produção for aumentada, mas para as atuais necessidades estamos no limite de capacidade, diz Coates em comunicado. Coates afirmou que, não importa o quão triste a situação possa parecer, a necessidade de Kiev por armamentos é tão grande que esgotaria toda a indústria alemã. A Alemanha é o segundo maior fornecedor de armas para a Ucrânia, atrás apenas dos Estados Unidos. Anteriormente, o governo alemão afirmou que planejava fornecer mais 7 bilhões de euros em assistência militar a Kiev neste ano. Em janeiro, o chanceler alemão Oliver Scholz sublinhou que se os Estados Unidos e os países da União Europeia deixarem de fornecer apoio militar à Ucrânia, Berlim não será capaz de arcar com os custos por si só. Também em janeiro, em discurso em Davos, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky reconheceu a escassez de armamentos que afeta as forças ucranianas. Na ocasião, ele afirmou que não existe no mundo recurso militar suficiente para que a Ucrânia possa resistir ao exército russo. Suíça pede ajuda a Pequim sobre a Ucrânia, já que China e Rússia têm relações excelentes. Comentários do chanceler suíço surgiram horas após a reunião com o ministro das Relações Exteriores chinês Wang Yi, onde discutiram assuntos relacionados às relações bilaterais e questões de segurança global. Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores suíço, Ignacio Cassis, declarou esperar a ajuda de Pequim nas negociações de paz na Ucrânia, depois que a Suíça concordou em sediar uma cúpula sobre o conflito no leste europeu. Estou interessado em obter a ajuda da China porque a China tem excelentes relações com a Rússia, disse Cassis a jornalista, sublinhando que uma solução para o conflito tinha de envolver a participação russa, segundo o The South China Morning Post. O pedido do presidente ucraniano Vladimir Zelensky, a não mais tão neutra Suíça, concordou em sediar o evento. As datas e o local ainda não foram anunciados. A Ucrânia disse que convidou o presidente chinês Xi Jinping para as negociações. Questionado se o convite foi aceito, Cassis disse que Pequim não ofereceu uma resposta imediata. É uma conferência de alto nível, por isso precisamos da participação de todos. Espero que a China, que é muito aberta, possa nos ajudar, afirmou. Após chegar a Pequim, na terça-feira, Cassis manteve diálogo com o vice-presidente chinês Wang Zheng, o qual disse que a China e a Suíça deram um belo exemplo de cooperação amigável entre países de diferentes sistemas sociais e tamanhos diferentes em diferentes estágios de desenvolvimento. Na semana passada, Berna concordou em adotar a 12ª rodada de sanções implementadas pela União Europeia em dezembro, com medidas em vigor a partir de 1º de fevereiro, se afastando novamente do princípio de neutralidade. Tal como fez com todas as rodadas anteriores desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia. Legisladores dos Estados Unidos exigem documentos de Austin por falha de rastreamento de ajuda militar a Kiev. Os legisladores da Câmara dos Estados Unidos exigem que o secretário de Defesa Lloyd Austin lhes forneça documentos relacionados à assistência militar dos Estados Unidos à Ucrânia, depois que o relatório revelou que o Washington não conseguiu rastrear mais de 1 bilhão em equipamentos militares fornecidos a Kiev, de acordo com a carta divulgada nesta quarta-feira. A carta foi de autoria de membros do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara, referência que o Washington não conseguiu rastrear mais de 1 bilhão em equipamento militar fornecido a Kiev e cobrou do chefe do Departamento de Defesa satisfações sobre o caso. Após o relatório do inspetor-geral ter revelado que o Departamento de Defesa não conseguiu rastrear armas militares e artigos que vão para a Ucrânia, os legisladores estão pedindo ao secretário do Lloyd Austin que forneça documentos e informações para entender como o departamento pretende mitigar as vulnerabilidades da assistência militar ucraniana, diz a carta. Os países ocidentais forneceram centenas de bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia desde o início da operação militar especial da Rússia em fevereiro de 2022. Os envios de ajuda começaram em 2022 com munições de artilharia e treino e aumentaram para incluir tanques, sistemas avançados de defesa aérea, mísseis e munições cluster. O Kremlin tem alertado consistentemente contra as contínuas entregas de armas do Ocidente à Ucrânia, dizendo que apenas prolongam o conflito, acrescentando que o equipamento militar ocidental será finalmente destruído. Moscou também advertiu que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte estão brincando com fogo ao fornecer armas a Kiev. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, enfatizou que qualquer carga que contém armas para a Ucrânia se tornará um alvo legítimo para a Rússia. Segundo ele, os Estados Unidos e a OTAN estão diretamente envolvidos no conflito da Ucrânia, fornecendo armas e treinando soldados no Reino Unido, Alemanha, Itália e outros países. Jornalista Resch: hesitação do Ocidente em concluir a investigação Nord Stream implica culpados. A decisão da Suécia de encerrar abruptamente uma investigação sobre o ataque de sabotagem ao Nord Stream levanta novas questões sobre quem são os verdadeiros culpados por trás da explosão e chama a atenção para a investigação alemã. Há quase um ano, o jornalista investigativo vencedor do prêmio Pulitzer,
Seymour Hersh publicou sua história bombástica sobre a participação dos Estados Unidos e da Noruega no ataque de sabotagem de 26 de setembro de 2022 aos gasodutos Nord Stream 1 e 2. Até hoje, nenhum dos países ocidentais envolvidos na investigação subsequente, Suécia, Dinamarca e Alemanha, apresentou explicações sobre o que aconteceu ou nomeou um culpado. Além disso, a Suécia anunciou mais cedo que abandonaria a sua investigação sobre as explosões. A Suécia e a Dinamarca anunciaram que conduziram um inquérito poucos dias após o ataque, recordou Hersh no seu artigo da terça-feira. A Alemanha seguiu o exemplo no dia 2 de outubro de 2022. Notavelmente, a Suécia disse que não se juntaria a nenhuma investigação conjunta porque envolveria a transferência de informações relacionadas com a segurança nacional da Suécia, salientou o jornalista vencedor do prêmio Putzler. Nada mais sobre a causa dos bombardeiros submarinos foi ouvido desde então, nem da Suécia nem da Dinamarca, embora ambas as nações soubessem, como escrevi, que os Estados Unidos praticaram mergulho submarino no Mar Báltico durante meses antes das explosões, escreveu Hersh. O fracasso das duas nações em concluir o seu inquérito pode ter resultado do fato, como me disseram, de que alguns altos funcionários de ambos os países compreenderam precisamente o que estava acontecendo. Em 28 de setembro de 2022, o Kremlin anunciou que a Rússia estava pronta para considerar pedidos de países da União Europeia para uma investigação conjunta sobre o incidente do Nord Stream. No entanto, o Ocidente não só rejeitou o pedido de Moscou, como também culpou a Rússia pela destruição dos seus próprios gasodutos. Em 12 de outubro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin qualificou o incidente como um ato de terrorismo internacional. Contudo, não foram apenas a Suécia e a Dinamarca que demonstraram pouco ou nenhuma curiosidade em investigar a fundo o incidente. Os Estados Unidos também pareciam desinteressados, segundo Hersh. Depois das explosões que se tornaram uma sensação internacional, foram necessários 4 dias para que um correspondente da Casa Branca levantasse a questão do Nord Stream, escreveu Hersh. Ele citou particularmente a Casa Branca, afirmando que na época não tomaria uma determinação definitiva, até que seus aliados na região concluíssem o seu trabalho. Não há evidência de que o presidente Biden, nos 16 meses desde que os gasodutos foram destruídos, tenham dado qualquer palavra de comando na comunidade de inteligência norte-americana, disse seus especialistas para conduzir uma investigação completa sobre as explosões, escreveu Hersh. Além disso, desde então, os Estados Unidos vetaram pelo menos uma tentativa da Rússia de conseguir uma investigação independente das Nações Unidas sobre as explosões, acrescentou. O jornalista vencedor do prêmio Pulitzer salientou que, apesar de a Alemanha ter sido o que mais sofreu com a explosão, que privou as suas indústrias da fonte de fluxo de energia relativamente barata e fiável proveniente da Rússia, o chanceler Oliver Scholz ou qualquer outro líder alemão não fizeram qualquer impulso significativo para determinar quem fez o quê. Uma investigação subsequente solicitada por alguns membros do Bundestag, o parlamento alemão, foi realizada, mas a sua conclusão foi ocultada do público, pelo que se diz serem razões de segurança, sublinhou Hersh. O jornalista investigativo destacou que a grande mídia dos Estados Unidos e da Alemanha estava divulgando a história em um iate de 49 pés que se diz ser um navio usado para um mergulho técnico de alto risco envolvido. Nos seus artigos anteriores, Hersh desmascarou a conspiração do iate Andrômeda, sugerindo que assim inventou a história e a transmitiu à imprensa ocidental para desviar a atenção do público da sua notícia bombástica. Notavelmente, alguns meios de comunicação ocidentais logo encontraram inúmeras lacunas na história de Andrômeda e as denunciaram. O jornalista acredita que a sabotagem no Mar Báltico foi o resultado de uma política de longa data dos Estados Unidos de criar uma barreira entre a Rússia e a Europa Ocidental. Ele citou Emmanuel Todd, um demógrafo e cientista político francês, que disse na sua recente entrevista que um dos grandes objetivos da política norte-americana e, portanto, da Organização do Tratado Atlântico Norte era impedir a inevitável reconciliação da Rússia e da Alemanha. Portanto, de acordo com Todd, Washington explodiu o gasoduto Nord Stream. Na altura em que Biden ordenou a destruição dos gasodutos, o medo norte-americano era que o chanceler alemão Scholz, que a pedido de Washington cortou 750 milhas de gás russo no novo gasoduto Nord Stream 2, que estava pronto no outono de 2021 para ser entregue em um porto na Alemanha, poderia mudar de ideia e deixar o gás fluir, aliviando as preocupações econômicas alemãs e restabelecendo uma importante força energética para a indústria alemã. Isso não seria permitido que acontecesse. E a Alemanha tem estado em situação econômica e turbulência política desde então, concluiu Hersh. Tendo abandonado a investigação, é esperado que a Suécia entregue as provas descobertas na investigação à Alemanha. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse mais tarde que a Rússia observaria de perto como os investigadores alemães procederiam com a investigação.
É claro que agora precisamos ver como a própria Alemanha reage a isso. Como um país que perdeu muito em relação a esse ataque terrorista, disse Peskov. Os contribuintes na Alemanha sofrem. As indústrias, as empresas alemãs sofrem, perdem a sua competitividade, perdem a sua rentabilidade sem esse gás. Será interessante ver quão escrupulosamente as autoridades alemãs conduzirão essa investigação. Estados da União Europeia compram energia russa às escondidas, diz Moscou. De acordo com o presidente do Senado russo, petróleo e gás ainda continua chegando ao bloco através de países terceiros. Os países da União Europeia continuam comprando petróleo e gás russos, apesar das declarações usadas sobre o abandono ao fornecimento, disse o presidente do Conselho da Federação da Rússia, Valentina Matvienko. Falando durante o evento organizado pelo Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento Russo, Matvienko, sublinhou que, ao se recusar a importar energia russa, a União Europeia procurava punir a Rússia, mas em vez disso acabou prejudicando a si própria. Ela enfatizou que as medidas tomadas pelo governo russo criaram um mercado promissor e amigável para o petróleo, o gás e os produtos petrolíferos do país. Esses incluem a região da Ásia-Pacífico, os países do sul global e outros, disse Matvienko, sublinhando que alguns estados europeus, silenciosamente se anunciar, ainda compram petróleo e gás da Rússia através de terceiro ou quartos canais. Ela também observou que a maior parte do mundo está interessada em desenvolver uma cooperação mutuamente benéfica com a Rússia e instou que o trabalho do fornecimento de energia deve ser continuado. Todos nós somos capazes de superar obstáculos e devemos agir de acordo com a política, disse a senadora. A União Europeia, o G7 e os aliados atingiram a Rússia com inúmeras restrições em função do conflito na Ucrânia. Uma medida foi o chamado teto de preços ao petróleo russo, que visa impedir que Moscou venda o seu petróleo por mais de $60 por barril. No ano passado, o presidente russo Vladimir Putin proibiu as vendas de petróleo e produtos petróleos russos ao abrigo de contratos que permitem direto ou indiretamente a utilização do teto de preço. Routes podem jogar jogo longo. Receitas de transporte marítimo no canal de Suez caem quase pela metade. A receita total das empresas de transporte marítimo caiu no mês passado para 428 milhões, em comparação com 804 milhões no mesmo período de 2023. Em meio ao conflito entre Israel e Hamas, os Houthis do Iêmen lançaram uma série de ataques a navios em solidariedade à Palestina. Desde então, as receitas do canal de Suez no Egito caíram quase pela metade em janeiro. Observe um relatório recente. Enquanto isso, o número de navios que agora utilizam o canal caiu 36%. Mas Osama Jabier, chefe da autoridade do canal de Suez, disse que o canal continua sendo a melhor rota, mais rápida e mais segura, enquanto alternativa, o Cabo da Boa Esperança não oferece serviços a navios em caso de avaria. É insustentável e difícil navegar. Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques aéreos contra o Houthis, mas parece que as ações da Organização Islâmica Xiita não vai terminar tão cedo. Thomas C. Monten, historiador e jornalista independente, afirma que enquanto o Egito enfrenta instabilidade econômica, os Houthis atacam o transporte marítimo simbolicamente. Existem dois pontos de estrangulamento estratégico críticos nesta rota comercial entre a Europa e a Ásia. Um é o Bab al-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, que os Houthis controlam, e o outro é o Canal de Suez, disse Monten. O Egito tem cambaleado ano após ano de um resgate de emergência do Fundo Monetário Internacional a outro. Os ataques islâmicos às suas infraestruturas turísticas houve um grande amortecedor nas reservas de política externa, nas quais nunca se recuperaram totalmente depois da paralisação do C-19 os atingiu bastante também. Portanto, o Egito está entre a cruz e a espada. Já vem dizendo isso há algum tempo, mas parece que os parafusos estão se apertando no bloqueio do Mar Vermelho pelos Houthis, que os colocaram em desvantagem. Mas qual seria a importância geoestratégica do Mar Vermelho? Pergunta. De acordo com o historiador, um bloqueio Houthi por muito tempo revela uma resistência danosa que pressiona os Estados Unidos e seus aliados. Os próprios Houthis têm atacado simbolicamente os navios. Eles disparam mísseis. Se você quiser danificar seriamente o navio e passar pelas defesas dos Estados Unidos, terá que voar 6 ou 8 ao mesmo tempo. Então, alguns conseguirão passar. Portanto, esse foi mais um ataque simbólico do que ataques militares sérios, enfatizou Moulton. Claro, acho que eles exageraram até que ponto os Houthis realmente possuem uma grande força de mísseis. Acho que eles estão nisso para um jogo longo. Há muito tempo que existe um bloqueio militar dos Houthis, disse Moulton, acrescentando que os Houthis estão pressionando os Estados Unidos de forma muito eficaz.
Por quanto tempo os Estados Unidos podem manter esses navios no posto? Pergunta. Eles não podem ficar sentados lá para sempre. Eles têm que rodá-los. Eles vão desmoronar sob uma angústia e que não estão acostumados. Eles têm que recarregar mísseis. Recentemente, o próprio presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que os ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos pelo Reino Unido não serão suficientes para dissuadir as ações dos Houthis. Sim, a incompetência dos chamados especialistas em política externa dos Estados Unidos já está exposta há algum tempo, disse Moulton. É como tentar travar uma guerra com os Houthis, que passaram por uma guerra de 7 anos com os sauditas, que são armados pelos Estados Unidos, e agora vão entrar e bombardear os Houthis. Os Houthis desenvolveram todas as defesas subterrâneas durante o bombardeio saudita, portanto os americanos não serão muito eficazes contra eles, continuou ele. E os Houthis realmente não precisam causar muitos danos. Tudo que eles precisam fazer é ocasionalmente bater em um navio ou chegar perto de um navio e assustar as companhias de seguros para forçá-los a contornar o Cabo de Boa Esperança no sul da África, que é novamente uma rota muito perigosa. Não há instalações caso algum navio quebre para consertá-lo lá fora. Então, se um desses grandes petroleiros quebrar no meio do Oceano Índico, ou no Oceano Sul, ou no Atlântico Sul, o que eles farão? Pergunta. Os Houthis podem jogar o jogo longo. Veja que o Egito tem sido como policial no canal de Suez, e os norte-americanos financiam os militares egípcios no valor de 1,5 bilhão por ano, que é basicamente o salário dos militares egípcios, explicou Monte. Eles têm um exército recrutado, mas o seu núcleo de oficiais, cuja lealdade ao presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, é crítica. O controle do canal de Suez pelos Estados Unidos tem de ser comprado e pago. Portanto, o Egito está instável e pensa que o Egito está olhando em volta para tentar sair desta armadilha mortal do FMI em que caiu. E está contactando o BRICS para tentar obter financiamento do Banco do BRICS. Mas, entretanto, a pressão pelo fechamento do canal de Suez está realmente os atingindo. Foi relatado que o Egito esperava que a sua inclusão no bloco do BRICS já no verão aliviasse a sua escassez de moeda estrangeira. No entanto, a analista disse que a mudança econômica para o Egito não aconteceria no curto prazo. A libra egípcia registrou recentemente uma valorização significativa, crescendo 39% em relação ao dólar americano em apenas alguns dias, graças a um acordo alcançado entre o FMI e o Cairo. O acordo aumentou o acerto existente entre as duas partes de 3 bilhões para mais de 10 milhões. Contudo, de acordo com a mídia, as necessidades totais de financiamento externo do Egito devem aumentar durante os próximos 4 anos devido a obrigações de reembolso maiores sobre os empréstimos de médio e longo prazo. Rússia testará na zona de operação militar fuzil de precisão assassino de rifle americano Barrett. Os mais recentes fuzis de precisão russos MTS-572 no futuro próximo serão entregues à zona da operação especial na Ucrânia, informou a empresa desenvolvedora Vysotoshiny Kompleksky, sistema de alta precisão, que faz parte da Rostec. Neste momento, o fuzil de precisão está passando por teste, sendo testado em diferentes condições operacionais. Em um futuro próximo, é planejado o uso em combate do MTS-572 na zona de operação militar especial, escreve a empresa. Em agosto passado, a empresa informou que em testes comparativos, o MTS-572 superou em 4 vezes o fuzil norte-americano Barrett em precisão. De acordo com o desenvolvedor, nos testes comparativos, 5 tiros de Barrett foram acertados em um ciclo de 6 centímetros, já no MTS-572 em um ciclo de 1,5 centímetro. Na classificação ocidental, tais fuzis de precisão são chamados de antimaterial, já que devido ao seu calibre e poder de fogo pode atingir equipamentos com blindagem leve, construções e outros alvos materiais do inimigo. O MTS-572 foi apresentado pela primeira vez na exposição Exército 2023. Sistema russo de defesa antiaérea S-400 supera concorrentes estrangeiros, diz empresa estatal. O sistema de defesa antiaérea russo S-400 Triumph, por suas características, é muito superior aos equipamentos análogos estrangeiros, relatou a Sputnik Alexander Mikhev, diretor-geral da empresa russa de exportação de armamentos Rosoboronexport, durante a exposição internacional World Defense Show.
De acordo com ele, está crescendo o interesse pelo sistema no mercado internacional de armas, inclusive no Oriente Médio. A exposição internacional World Defense Show está decorrendo na capital saudita, Riad, de 4 a 8 de fevereiro. Esse sistema único tem vantagens inegáveis sobre qualquer concorrente. O S-400 supera os análogos em 2, 3 vezes, devido ao fato de o S-400 Triumph ser um sistema estratégico. Não seria correto de nossa parte revelar os países que o querem obter. Noto que há interesse, inclusive no Oriente Médio, e que ele está crescendo, observou Mikeve. Ele chamou o S-400 de melhor sistema de mísseis antiaéreos do mundo na atualidade, que tem uma experiência grande e positiva de uso em combate. Ele, o sistema, comprovou plenamente as características declaradas pelo fabricante e demonstrou a capacidade de operar nas condições mais adversas. De acordo com os dados apresentados no site oficial do Ministério da Defesa da Rússia, o alcance do S-400 atinge 250 km e a altitude até 27 km. O referido sistema é capaz de derrubar simultaneamente 6 alvos voando a velocidade de até 4.800 metros por segundo, 17.280 km por hora. Objetivos dos Estados Unidos no Oriente Médio são inatingíveis em meio ao conflito em Gaza, de jornalista. Os Estados Unidos lançaram dezenas de ataques no Iraque e na Síria na última semana, em um aparente ato de retaliação pela morte de 3 soldados norte-americanos em uma base perto da fronteira sírio-jordânia. Os militares mortos nos Estados Unidos foram as primeiras vítimas americanas em meio a meses de indignação com o apoio do país à campanha de Israel em Gaza. Enquanto isso, forças de Washington mataram cerca de 40 pessoas em seus ataques de retaliação, com civis alegadamente entre as vítimas. Há um objetivo militar, mas é muito amplo, disse a Sputnik, jornalista baseado em Beirute, Esteban Carrillo. É tão inatingível, honestamente, porque eles dizem, ok, queremos que os ataques parem, você sabe. Qual é a maneira de fazer com que os ataques parem? Pergunta. É parar de enviar armas para Israel, disse Carrillo. É fazer com que Israel pare de matar pessoas em Gaza. É tão claro como isso. O jornalista criticou os argumentos dos Estados Unidos de que o governo iraniano está orquestrando ataques às tropas americanas, argumentando que os militares na região estão agindo de forma independente por sua causa comum, porque a questão palestina é uma causa comum em todo o mundo árabe, incluindo o Irã. Carrillo argumentou que desafiar a incursão mortal de Israel em Gaza, que matou quase 30 mil palestinos, é a única maneira de conseguir dissuasão contra os ataques às tropas dos Estados Unidos. Cerca de 5% da população em Gaza foi morta, estava desaparecida ou ferida, segundo informações recentes. Enquanto isso, Israel enfrenta oposição política significativa, com recente conclusão no Tribunal Internacional de Justiça, determinando que as acusações de genocídio de Israel são plausíveis. Nossa Lua está ficando menor e isso pode ser um problema, alerta os cientistas. De acordo com um novo estudo, a Lua da Terra parece cada vez mais inquieta, passando por terremotos lunares, alguns dos quais podem ser relativamente grandes e podem ameaçar futuras explorações. Nossa Lua vem diminuindo há centenas de milhões de anos. Isso pode se tornar um problema para um local potencial que a NASA está de olho para uma futura missão tripulada. Acredita-se que a área tenha depósitos de água que poderiam sustentar a vida, mas um novo estudo diz que a área pode sofrer com atividades sísmicas. De acordo com um novo estudo publicado na Planetary Science Journal, uma área próxima ao Polo Sul lunar pode ser impactada por essa atividade sísmica ou terremotos lunares. Um conceito que acho que muitas pessoas têm é que a Lua é um corpo geologicamente morto, que algo na Lua nunca muda. Diston Waters, cientista sênior emérito do Centro de Estudos da Terra e Planetários do Museu Nacional do Ar e do Espaço Principal, todo o estudo, mas a Lua é um corpo sismicamente ativo. Nas últimas centenas de milhões de anos, a Lua encolheu cerca de 45 metros de diâmetro. Esse é o resultado do resfriamento natural de seu núcleo fundido, bem como do exercício das forças das marés da Terra. À medida que o interior da Lua arrefece, a sua superfície se contrai e muda para se ajustar ao seu novo volume. Esse processo de encolhimento também resulta em cristais, conhecidas como falhas de empuxo, que são constituídos pela crosta comprimida. Usando os dados do orbitador de reconhecimento lunar da NASA, lançado pela primeira vez em 2009, os autores do estudo descobriram que uma área na região polar sul foi impactada por um dos eventos sísmicos mais fortes
registrados por sismógrafos que foram deixados lá durante o programa Apollo da NASA. As notícias deste estudo são significativas porque a luz tornou o local de uma corrida espacial internacional, especialmente desde que o módulo Chandrayaan-3 da Índia pousou com sucesso na Lua em agosto de 2023. Os cientistas acreditam que o gelo pode ser encontrado em grandes crateras na região do Polo Sul da Lua, que está permanentemente escondida em uma sombra fria, e a NASA está planejando pousar sua missão Artemis 3 em uma área daquela região até o final de 2026, no mínimo. Nossa modelagem sugere que terremotos lunares rasos capazes de produzir fortes tremores no solo na região polar sul são possíveis a partir de eventos de deslizamento em falhas existentes ou da formação de novas falhas de impulso, disse Waters. A distribuição global de falhas de impulso jovens, o seu potencial para serem ativos e o potencial para formar novas falhas de impulso a partir da contração global em curso deve ser considerados ao planejar a localização e a estabilidade de postos avançados permanentes na Lua, acrescentou Waters. A ideia não é desencorajar ninguém de explorar o Polo Sul da Lua, mas apenas garantir que se entenda que não se trata de um ambiente benigno. Pentágono afirma que forças ucranianas enfrentam desafio imenso no combate aos militares russos. As forças ucranianas enfrentam um desafio significativo ao combater os militares russos, afirmou Laure Cooper, vice-secretário adjunto de defesa dos Estados Unidos para a Rússia, a Ucrânia e o Eurásia, em entrevista à organização Blue Star Families. Trata-se de um exército global de primeira linha, extremamente poderoso, não apenas em terra, mas também no ar e no mar, declarou Cooper nesta terça-feira. A Ucrânia está enfrentando esse enorme exército russo, representando um desafio imenso, continuou. Cooper ressaltou que a sobrevivência da Ucrânia está condicionada à aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos de um projeto de lei de financiamento suplementar a Kiev. Ele destacou a comunicação constante entre os Estados Unidos e a Ucrânia, mencionando uma longa conversa com seus homólogos ucranianos na manhã desta terça-feira. Mídia sugere que o que países da Europa podem fazer com a Ucrânia após o fim do conflito com a Rússia. Os países da Europa já estão prontos para dividir a Ucrânia após a sua derrota, escreveu o jornal Política. Os Estados-membros do antigo Pacto de Varsóvia encontraram novamente terreno para se unirem. Desta vez, trata-se da divisão da Ucrânia. Polônia, Eslováquia, Hungria e Romênia estão prontas, cada uma por si, e de acordo com interesses históricos, para arrancar um pedaço do país de Vladimir Zelensky, grande ou pequeno. Em certos sites já surgiu mesmo um mapa do leste europeu, no qual não sobrou nada da antiga República Soviética, diz o artigo. Segundo destaca a mídia, o principal objetivo da divisão da Ucrânia por seus vizinhos próximos será aproximar a OTAN das fronteiras da Rússia, já que esses países fazem parte da Aliança Atlântica. O jornal aponta que a Rússia não permitirá tal desenvolvimento de eventos e continuará complementando a modificação da Ucrânia. Em janeiro, o líder do Partido Húngaro de extrema-direita, Nossa Pátria, Laszlo Trotsky, disse que a Transcarpátia poderá fazer parte da Hungria após o colapso da Ucrânia no conflito com a Rússia. No século XXI, esta região fazia parte, no século XIX, esta região fazia parte do Império Austro-Húngaro.